Amém, queridos. Aplaude ao Senhor nessa noite. Pode se assentar, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, aqui estamos. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou em meu coração. Vamos fazer a leitura nessa noite em Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 11, do verso 28 ao 30. E o tema dessa noite, que Deus colocou em meu coração para tratar com vocês, é como encontrar alívio e descanso. Eu vou precisar da sua atenção, toda ela, para que você entenda o que Deus quer falar nessa noite, às nossas vidas. E de forma pessoal com você. Nós precisamos entender a importância desse tema, porque Jesus, ele faz um convite a ele. Eu falei do convite domingo passado, quando Jesus convida Pedro a sair do barco, eu citei esse versículo também. Mas Jesus, ele faz um convite, esse é um convite dele, ele está chamando nós a Ele para isso que Ele vai oferecer. E eu vou ler com vocês na Almeida Revista Atualizada, a tradução dessa noite, essa aí mesmo, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, repita comigo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Repita comigo, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tinha colocado no grupo da nossa liturgia a tradução de alívio no dicionário, que está ali na tela para você entender. Derivação regressiva de aliviar, substantivo masculino, ato ou efeito de aliviar, sensação agradável que tem quando o que oprime ou molesta cessa de tudo ou em grande parte, sensação agradável que se tem quando o que se oprime ou molesta cessa de todo ou em grande parte. Agora, irmãos, nós temos um aprendizado muito importante nessa noite. Porque nesse versículo Jesus ele faz dois convites. Ele nos convida para duas coisas que Ele quer realizar em nossa vida. Mas eu quero dizer para você que grande parte dos cristãos só ficam no primeiro convite e não passam para a segunda fase. Grande parte dos cristãos recebem a primeira proposta que Jesus faz, mas a segunda, muitos deles vão viver uma vida aqui na terra sem encontrá-la. Então nós precisamos entender que é dois convites que Jesus nos faz ao mesmo tempo. Jesus faz dois convites ao ser humano, entendendo que ele teria como isso necessidade básica após o pecado ter entrado no mundo. Então, depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano passou a ter necessidade, virou algo básico na vida do ser humano, alívio e descanso. Isso é uma das obras da redenção, trazer alívio ao ser humano e trazer descanso ao ser humano. Ele traz a ideia de pessoas carregando um jugo pesado, porque ele usa a palavra vinde a mim os que estão sobrecarregados. Isso quer dizer sobrecarga, uma carga além daquela que eu possa suportar.
uma carga além do meu limite, uma carga além do que eu consigo carregá-la. Então Jesus nos fala de pessoas que estariam neste mundo debaixo de uma sobrecarga. Imagine o que é viver sobrecarregado. É como se você pegasse um caminhão e a capacidade dele fosse de suportar 30 mil quilos e você colocasse ele para subir um morro com 60 mil quilos. A força que o motor terá que fazer. Agora imagine uma pessoa que ela está carregando uma carga além do que ela pode suportar, que ela está carregando um fardo além do normal sobre sua vida. Então Jesus ele faz esse convite porque ele entende que após o pecado haveria pessoas cansadas e sobrecarregadas. Ele entende isso. Ele traz a ideia de pessoas carregando um jugo pesado e sobrecarregadas. Uma sobrecarga além do que tem estrutura para suportar, não é algo que estou em condições de carregar. Agora presta bem atenção, porque aqui entra duas fases da vida cristã. Muitos de nós experimentamos o primeiro convite de Jesus, o alívio. Muitos de nós tivemos o alívio. Fomos por ele aliviados. Muitos de nós já experimentamos a sensação de alívio. Uma vez eu estava com um problema no ombro e eu cismei de me automedicar e eu fui para a Santa Casa e eu confesso para vocês que eu nunca tive em toda a minha vida numa sensação tão desesperadora de alívio. Eu estava com uma dor no braço insuportável. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentado, eu me encostava naquela máquina de café e tudo que eu queria era ser medicado, atendido. E eu aguardei por 1 hora. A dor no braço era intensa. O desejo era até de morrer. Quando a dor é tão intensa, a gente até está disposto a morrer para acabar com aquela dor, porque era uma coisa terrível. E assim que eu fui chamado, que o médico me colocou no soro e aplicou o remédio no soro, ainda fiquei com a dor por algum tempo, mas de repente o remédio fez efeito, e eu senti uma leveza no meu corpo, um suor, eu comecei a suar, porque a dor foi retirada, então eu recebi alívio. Só aqui quem já passou por isso em algum momento da sua vida sabe o que é essa necessidade de receber alívio, de ter esse alívio, de ser aliviado. Nós sabemos que nós podemos passar por apertos e dificuldades financeiras, e como é bom quando a gente consegue a provisão para pagar a conta. Nós precisamos de alívio em várias áreas da nossa vida. Então eu estive ali por 1 hora. E quando aquela medicação fez efeito, para mim foi algo assim espetacular, porque eu senti uma leveza no meu corpo, a dor foi embora. Como é gostoso sentir alívio. Quem aqui já não experimentou uma sensação de alívio? Por conseguir sua casa, pagar uma conta, tratar uma doença? Porém, quero te dizer que sempre a explicação para o alívio que estamos buscando, há muitas pessoas que não possuem nada aparentemente que possa estar pesando sobre suas vidas, porque na maioria dos casos a situação é espiritual. Escute isso aqui. Nem toda sobrecarga tem uma origem. Será uma doença? Será um problema financeiro? Você vai encontrar pessoas que têm uma vida perfeita, uma família perfeita, mas oprimidas, depressivas, com a vida sem sentido, no meio de muita gente se sentindo sozinha, porque nós precisamos entender que o ser humano, ele tem um outro tipo de sobrecarga que é colocada sobre a sua vida, e muitas das vezes ele vai no médico, ele vai no psicólogo, ele vai no terapeuta, ele vai em tudo que ele pode fazer, e ele não acha a explicação
Por que que ele se sente tão pesado? Às vezes ele olha, os seus filhos estão bem, as suas finanças estão bem, mas há uma sobrecarga sobre a sua vida. Eu quero te mostrar isso na Bíblia, porque isso acontece. Lucas capítulo 13, vamos ler do versos 10 ao 17. Olha como é que eu e você podemos estar sobre uma sobrecarga espiritual. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher, repita comigo, possessa, de um espírito de enfermidade. Gente, muitas das vezes você vai no médico, você parece estar sentindo algo, você não entende, algo não está normal com você, há uma sensação de medo, há uma sensação de temor, parece que algo vai acontecer, você vai infartar, o seu coração vai parar, algo estranho na sua vida, você sente que está tudo legal, o dia está limpo, está tudo bem, mas ao mesmo tempo parece que está nublado. A Bíblia diz que existem espíritos de enfermidade. E já havia 18 anos. Olha o que o diabo pode fazer com um ser humano. Colocar sobre ele uma sobrecarga espiritual. A Bíblia diz que ela andava o quê? Encurvada. Ela andava desta forma. 18 anos esse demônio fez essa mulher andar deste jeito. Ela não podia olhar para frente. Agora imagine na hora de dormir, na hora de deitar na cama como ela deitava, na hora de comer, na hora de conversar com alguém, ela não podia olhar no olho. O diabo fez com que essa mulher tivesse um problema cervical na sua coluna, algo que levou a sua coluna a se entortar, algo que levou ela a se encurvar, e ela andava encurvada por 18 anos. E a Bíblia diz que a origem disso era espiritual. E a Bíblia diz que de modo algum ela podia endireitar-se. Isso quer dizer que foi tentado através de fisioterapia, a medicina que havia na época, as estratégias que haviam, mas não podia endireitar-se. Então, o diabo havia colocado uma sobrecarga sobre essa mulher. Satanás, ele faz isso, nós precisamos entender que às vezes ele traz um peso muito grande sobre a nossa vida, uma opressão, um desânimo, uma sensação realmente de opressão, algo que nos coloca para baixo, nos coloca olhando somente para o chão e não temos perspectiva de olhar para frente. Essa mulher não podia olhar adiante, ela só podia olhar para o chão. 12. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se e fazia o quê? Dava glória a Deus. Olhamos isso. Olhamos que o diabo, então, ele pode trazer sobre o ser humano um tipo de carga sem explicação e origem humana. Eu vejo muitas pessoas falarem que estavam sentindo sintomas, foram ao médico e o médico dizia: mas não tem nada, mas está aqui, eu tô com sintoma. Há muita coisa de origem espiritual. Cargas espirituais que são colocadas pelo diabo. E Satanás havia colocado sobre essa mulher um jugo de 18 anos que fazia ela andar encurvada e ela não podia endireitar-se, não podia dormir direito. Sim, há coisas que não são demonstradas pela falta de um companheiro, falta de filhos, falta de dinheiro. Às vezes a pessoa não carrega nenhum tipo de problema assim, porém a Bíblia afirma que Satanás coloca carga sobre o ser humano. Eu estava uma vez numa vigília no Rio de Janeiro, e havia um pregador do centro do Rio de Janeiro, e o pregador, eu era novo convertido, e o pregador estava contando que Jesus havia feito muitas curas e milagres, e eu estava totalmente incrédulo dentro da igreja. Eu estava julgando o pregador, eu dizia: isso é tudo invenção, isso é mentira, esse cara está contando lorota, e as pessoas estavam glorificando a Deus.
quando foi umas 3 horas da madrugada, um táxi foi passar e o irmão falou assim: a unção aqui é tão grande. Ele falou antes de acontecer: a unção aqui é tão grande que se alguém passar oprimido na rua, vai manifestar, Jesus vai tocar nessa pessoa. E quando deu umas 3 horas da manhã, um táxi estava passando na frente da igreja, com 2 mulheres dentro e o taxista dirigindo, só que o taxista teve que voltar, porque a mulher que estava dentro do táxi manifestou. O demônio pegou ela dentro do táxi. Nós tomamos um susto na vigília, porque aquele taxista entrou carregando ela, rosnando no braço. E o susto para mim foi maior ainda, que eu conhecia os 3. Eu conhecia o Lenilson, que era o taxista, eu conhecia a Estela, que estava junto, eu conhecia a menina, que era esposa de um policial, frequentava baile funk com eles. E o Lenilson era uma pessoa séria, não era uma pessoa de brincar. E ele simplesmente entrou na igreja, ele disse: eu não sei o que aconteceu, estávamos passando em frente à igreja, e de repente ela deu um urro dentro do carro, e começou a gritar, e eu tive que trazê-la para dentro da igreja, e agora eu estava diante daquele quadro. E o que me faz lembrar, o que me chamou muita atenção, foi quando imporam as mãos sobre aquela menina, aquele pregador, e ele orou, e ele mandou aquele demônio embora. Ela deu um suspiro muito grande, ela fez... E deu um suspiro, mas uma coisa assim enorme, ela suspirou e perguntaram para ela: o que você está sentindo? Ela está dizendo: eu estou sentindo o meu corpo e a minha alma leve. Eu nunca me senti tão leve como eu estou sentindo agora, eu nunca me senti tão em paz que a ponto de eu não estar querendo ir embora desse lugar. Então, Jesus, ele nos chama para nos aliviar, e naquela madrugada ele trouxe aquele alívio, aquela sensação de alívio à vida daquela menina. O grande problema, irmãos, é que grande parte das pessoas param no primeiro convite, o convite do alívio. Grande parte de nós que estamos aqui, mesmo convertidos há 20, há 25 anos, há 30 anos, a única coisa que aprendemos de Jesus foi o alívio. Ou o que recebemos dele é o alívio, mas Jesus nos convida para 2 etapas da nossa vida. Ele disse: vinde a mim, e vocês vão encontrar alívio, mas também vão encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. Então, o grande problema é que a parte das pessoas param no primeiro convite, o convite do alívio. Porém, Jesus faz 2 convites, ele chama a pessoa para que ele alivie sua carga, mas também convida a pessoa para lhe dar descanso. Algumas pessoas estão tão sobrecarregadas que às vezes, com uma forma de descanso, inveja até os mortos. Por isso que tem pessoa com vontade de suicídio, porque ela olha para o cemitério e ela pensa: felizes é os mortos, porque ninguém os incomoda, estão lá debaixo da terra. Como uma forma de descanso, ela deseja até tirar a própria vida. Porque o ser humano, ele precisa de descanso, é uma necessidade. Descansar é algo importantíssimo. E o pior de tudo, não há explicação, não há como explicar. Porém, a pessoa já se cansou até mesmo de receber alívio. Imagina para aquela mulher, 18 anos encurvada, quantas coisas não dificultavam sua vida. E a Bíblia vai dizer que era a ação de um espírito maligno que limitava ela a olhar para frente, dormir direito, fazer as atividades do seu dia a dia. O pastor Luciano Subirá, ele disse que durante muito tempo da sua vida ele dormiu 4, 5 horas apenas. E ele cansou de se gabar que ele se sentia bem assim, que não fazia falta para ele dormir mais. Até que um dia começou a agravar o problema de saúde, ele começou a engordar muito, e quando ele foi no médico, o médico disse para ele: por falta de sono, você está com muito cortisol, sua testosterona está baixa, você está com seus hormônios tudo desregulado, porque você não dorme direito. O sono
é importante, você precisa dormir. E a partir daquela data ele muda então o conceito sobre isso. Olha a Bíblia, queridos. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Repita comigo: assim, pois foram acabados o céu e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, fez o quê? Será que Deus se cansa? Nós na teologia aprendemos uma palavra chamada eufemismo. Ou seja, Deus, para falar conosco, Ele precisa usar uma linguagem humana. Ele precisa, como Deus, transformar uma linguagem. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade nos dias de Noé, Ele está usando um eufemismo, Ele está usando uma linguagem em que a gente possa, porque Deus não se arrepende de nada. Se Deus se arrependesse, Ele não era perfeito, Ele não era santo. Ele está usando uma linguagem que a gente possa entender. Então a Bíblia está dizendo: depois que eu terminei o meu trabalho, eu fiz o quê? Eu descansei. Deus nos dando um exemplo, descansou naquele dia. Uma outra coisa muito interessante é que nós, quando fazemos a obra de Deus, nós precisamos aprender a importância do descanso, senão vamos sofrer um esgotamento espiritual. Se não entendermos isso, é Marcos capítulo 6, verso 30 ao 32, dá uma olhada. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo, repita comigo, tudo, quanto haviam feito e ensinado. Agora leia comigo. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco. Vinde, repousar um pouco. Como nós somos tentados, ao sermos usados por Deus, a não entendermos o quanto é necessário o descanso. Eu, durante muito tempo, confesso para vocês que eu quase me matei cuidando de igreja. Quando as pessoas me traziam os problemas, eu achava que eu tinha que jejuar 21 dias. Quando eu ia para uma academia, eu ficava lá me cobrando que o tempo que eu estava na academia era o tempo que eu deveria estar orando, que aquilo era uma perca de tempo. E em todo esse tempo a igreja não desenvolvia. Era um tempo em que eu ficava trancado no quarto, orando por horas, jejuando, pedindo a Deus cura, liberta. E às vezes saía insatisfeito do culto, porque aquilo que eu pedia a Deus, que eu dizia para Deus, que eu queria que Ele fizesse, eu queria ver milagres e cura, nada acontecia, aquilo me dava uma frustração muito grande. Mas houve dias em que eu simplesmente dizia para mim mesmo: eu não tenho nada para dizer, eu não tive tempo para orar, hoje eu tive um sono, eu dormi, eu descansei, eu estava muito cansado, e eu vim para o culto sem expectativa nenhuma, e de repente Deus começou a tomar a minha boca, e no final do culto um grande reboliço, um avivamento da parte de Deus, um derramar da glória dEle, porque nós precisamos aprender que o mesmo Deus que nos chama para orar e jejuar, nos chama para vir descansar também. E se nós ignorarmos o descanso, nós não vamos muito longe. Por isso que tem pastores cansados, pessoas esgotadas, pessoas com a vida delas, queridos, carregando uma vida de jovem, mas como se fosse um velho, não dorme direito. Fica horas no celular, e lá para 1h da manhã, 1h30, 2h vai dormir, e das 6h levanta e acha, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas eu te garanto, vai chegar um tempo que o seu corpo vai te cobrar.
Observe que Jesus, ele disse, os discípulos voltam todos empolgados, todos entusiasmados, olha, nós fizemos isso, fez aquilo, e o que ele ouve dele, Jesus disse, vem repousar um pouco, aprendam a descansar, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Olha o que Jesus, se Jesus estivesse pedindo a gente para se matar, eu demorei muito a entender isso. Às vezes eu olhava para alguns pastores, a igreja deles com 1.200 membros. Eu não estou ignorando a oração. Eu não estou dizendo que nós não temos que orar. Eu tenho que dizer que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes as coisas de Deus podem virar um peso para a gente. Jejuar pode virar um peso, orar pode virar um peso. Ler a Bíblia pode virar um peso. E se nós fizermos isso com peso, nós não vamos conseguir levar longe isso. Muitas das vezes nós tornamos as coisas de Deus uma carga, um jugo. Nós nos envolvemos tanto porque queremos fazer muito e tanta coisa. Eu gosto tanto de Isaías 30:15. Coloca na tela. Gosto tanto desse versículo. Israel está para ser atacado, eles vão buscar aliança com o Egito. E eu gosto tanto desse versículo que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, repita comigo, em vos sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas vocês não quisessem. Muda essa tradução, por favor. Tem uma tradução que diz, olha lá, ó, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, repita comigo, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Então, às vezes, nós somos tomados por uma sensação de correr atrás das coisas. Achamos que vamos nos tornar produtivos se nós ficarmos correndo atrás das coisas. Eu disse que foi o maior livramento para o Brasil não virar um país de primeiro mundo agora, como estava para virar, porque os crentes iam simplesmente abandonar o culto para trabalhar 24 horas, iam ter condição de ganhar mais, trabalhar em 2 empregos, ou fazer serão, porque as empresas iam produzir mais, e muitos iam abandonar o culto. Muitos iam abandonar a igreja. Agora o Salmo 127, ele é bem expresso. Um dia eu disse para o meu amigo, eu vou para casa porque eu preciso de uma bênção do Senhor. Ele disse, parabéns, vai orar? Eu disse, não, eu vou dormir. Porque olha lá, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Repita comigo, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Agora a Bíblia diz, enquanto você está dormindo, Deus está preparando tudo para você. Olha lá, aos seus amados Ele concede ao sono. Ou concede o sono àquele a quem Ele ama. Quando você descansa em Deus, enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando por você. Então, eu tive que aprender a descansar, porque a ansiedade era muita. Os anos passam rápidos. Temos projetos e a ideia é que, quando eu olho para Abraão, a Bíblia diz que Abraão já havia passado da idade de ter filhos. Tinha 100 anos de idade, Sara estava com 90 anos. E Abraão então diz, já era. A Sara era estéril, mas eu pelo menos tinha vigor, e ela ainda tinha capacidade de ter ovulação, menstruava, agora acabou. Ela agora passou o tempo de ser mãe, e eu deixei de ser homem, eu não tenho mais virilidade. E Deus aparece para Abraão e Sara, quando não havia mais esperança nenhuma, e disse, neste ano, vocês vão conceber e vai ter um filho. E a Bíblia diz que a Sara riu lá dentro da tenda. E o anjo disse, porque você riu,
O nome do menino será Isaque, que significa riso. Porque todas que olharem para você vão dar risada. E a Bíblia diz que Abraão teve Isaque, mas não só isso, a Bíblia diz que ele viveu 160 anos e teve filhos e filhas. Nós temos um problema. Nosso problema é achar que o tempo é curto, então nós temos que correr, nós temos que ir para um lado e para o outro. Nós precisamos fazer tantas coisas para dar um jeito na nossa vida. E o Senhor disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Levem a sério a questão do culto, de sentar. Não achem que é perca de tempo vocês virem aqui sentar e ouvir a minha palavra. E como a Tati disse, adorar a Ele. É você que precisa adorar a Ele, entregar o seu louvor a Ele. Marta andava inquieta com tanta coisa e Maria estava sentada como você está. E ela vem para Jesus e diz: tu não te importa, eu estou aqui fazendo comida para o Senhor e para os discípulos, e minha irmã está aí sentada. E Jesus disse: Marta, você anda fadigada, estressada com tanta coisa nessa vida, e Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então a grande parte dos cristãos receberam alívio de Jesus, mas até hoje vivem sem descanso. Não encontraram descanso para suas almas. Ainda vivem ansiosos, ainda perdem noite de sono, ainda andam preocupados, mesmo ele falando: olhem para as aves do céu. Eu falo com toda certeza. Como é que você não tem um dinheiro no ano para pegar a sua família e 3 dias para uma praia? Se você quer saber o que é entrar no mar, olhar aquela natureza, olhar a grandeza de Deus, como isso te faz voltar renovado. Agora você vive num mundo igual esse, tudo que você faz é trabalho, é casa, é trabalho, é casa, e o dinheiro não dá para nada, porque o dinheiro é como o Falcone pregou, Mamon está ali dizendo: você não pode gastar à toa, é perca de tempo gastar com a família. Aí esse dinheiro você colocaria pneu no carro, você pagaria documento, você faria isso e aquilo, e você vive essa vida, esse mundo. Falta confiança. Não entendemos a importância de investir num tempo com a família, numas férias. Inútil é levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Tem gente que acha que está crente, que está abafando, se matando, perdendo noite de sono, estressado. E essa igreja só começou a se desenvolver quando eu aprendi a descansar. Campanha de 12 dias de clamor é 12 dias de jejum. A única coisa que eu conseguia, irmãos, era sair de um quarto mais revoltado, porque dizia: fiquei jejuando, agora vou para a igreja, e vinha e toma-lhe pancada, e castigava os irmãos, e vinha cheio de ignorância, cheio de orgulho espiritual, cheio de soberba. Tantas vezes me cobrei: você tem que ser melhor, você tem que ler. Eu estou cheio de livros lá em casa, eu não estou conseguindo ler um. Semana passada nós cantamos aqui um louvor na quinta-feira. Faz outra vez. E faz 5 anos que eu estou pedindo Deus força para jejuar, para ler a Bíblia, para ler livro como lia. Hoje estava orando, tirei um tempo de 2 horas de oração, mas para mim era a regra, todo dia tinha que orar 2 horas, e às vezes fazia isso, tinha dia que eu fazia com aquele peso. Eu não estou dizendo que nós não temos que fazer, mas é duro quando você se vê obrigado, você não vai conseguir manter uma coisa dessa. É um dever? É. Mas existe uma coisa entre o que a Bíblia nos pede e o que nós conseguimos viver. Paulo fala em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, porque o mal habita em mim.
Logo, a lei de Deus habita na minha mente, mas nos meus membros opera a lei do pecado. Então eu preciso entender que, embora a Bíblia diga, a Bíblia fala, existe um mundo ideal, que é o mundo da Bíblia, existe um mundo real, que é o mundo humano, é a humanidade que nós vivemos. Só que eu aprendi uma coisa: podendo jejuar, podendo orar, podendo ler a Bíblia, não podendo ler, fraco, desanimado, às vezes em pecado, Paulo diz: eu aprendi em toda e qualquer circunstância, na necessidade, na fome, na dificuldade. Eu posso dizer para vocês, eu aprendi. No dia que eu posso orar, é maravilhoso chegar aqui depois de um tempo de oração. Mas no dia que eu não posso, eu vou chegar aqui, se manifestar demônio, eu vou expulsar. Se eu não estiver jejuando, eu vou mandar ele embora, porque eu aprendi que o diabo foi vencido na cruz e que a minha autoridade não está naquilo que eu faço, está no sangue de Jesus que foi derramado por mim, e que Deus, ele me usa pela sua misericórdia e graça. Então, quando eu posso, mas quando eu não posso, eu descanso. Irmãos, pensam, um dia de estresse para mim era dia de culto. Dia de culto era coisa lá em casa apavorante. Dia de culto, aquela revolta: o que eu vou pregar, Senhor? O que eu vou falar? Tem que ministrar. Pessoas estão com problema, pensa numa dificuldade interior. Era um dia mais terrível para mim, era dia de culto, era um peso, a ponto de me dar crise de ansiedade em dia de culto, com preocupação. Um dia eu estava em casa, saiu todo mundo, Fernanda trabalhando, Gabi estava estudando, Josué não era nascido, e eu estou em casa desde de manhã, sem sair para lugar nenhum. Deus, me dá a tua palavra, me revela a tua palavra. De noite as pessoas vão estar na igreja, eu preciso entregar a tua palavra. E vai, e a hora passa, e olha no relógio, e volta a orar, e é mais falta de oração, e deixa eu orar de novo. Deu 6 horas, eu não tinha uma palavra. Fernanda chega, dá muito mais, tranquila, eu no sofá, ela falou comigo: oi amor, eu não olhei nem direito. Ela me pega a toalha e fala comigo: vamos? E eu falei: está repreendido, Satanás. É o diabo mesmo. Estou o dia inteiro aqui, eu falei com ela: você é maluca? Estou o dia inteiro preparando aqui a palavra aqui, e você vai me chamar nessa hora, tanta hora para me chamar, mulher? Sai, diabo. Se você quiser, a porta está aberta. Falei: olha, Satanás puro, é você que não quer que eu pregue hoje, vou passar a maior vergonha. Aí de repente eu no sofá, eu pensei assim: meu Deus, se o dia inteiro não veio a pregação, vai vir em meia hora. Vou lá. Entrei no banheiro, encontrei alívio para minha alma. Debaixo do chuveiro veio o tema da mensagem: descansando no meio das tempestades. Meu irmão, pensa numa pregação. Deus fala no sexo também, meu querido. Tem hora que você não está tendo relação, Deus criou o sexo para a vida do casal, e tem hora que o casal está lá, não tem relação, está numa vida tão carregada, tão correndo para lá e para cá, e Deus está dizendo: eu não estou abençoando vocês dois não estão tendo tempo para relação sexual. Vocês estão vivendo uma vida que não se preparam um para o outro. Deus, ele fez o sexo para que o casal fizesse, e ele fala com o casal. A Bíblia diz que toda tarde ele ia lá no Éden com o casal pelado conversar. Eu nem ia falar isso, nem faz parte do esboço aqui. Mas eu falei com o Senhor: me dá revelação. Pô, tem casal, irmãos, que passa uma semana, 2 semanas, e a família está mantida como? E com isso está faltando comida, está faltando tudo, porque não está entendendo o que Deus está falando. Deus está dizendo: eu quero que vocês tenham intimidade, tenham relacionamento. Imagine você, hoje eu sou tão tranquilo, ainda tenho algum apavoro, eu não vou mentir para vocês, ainda tenho alguma cobrança de culto. Porque é claro que eu me preocupo, eu tenho que pregar e eu não tenho nada, eu preciso orar e receber de Deus. Só que hoje eu consigo me acalmar mais, eu consigo chegar aqui tranquilo.
E tenho até medo quando eu estou orando muito e jejuando muito, porque às vezes a gente se tranca no quarto e a gente fica lá no mundo irreal da santidade, e quando a gente sai se sentindo um super-homem, e em vez de abençoar a igreja, você mata, você machuca um monte de gente. Tenho até medo agora quando eu busco a Deus. Diga para o seu irmão, você sabe descansar? Encontrar descanso, é preciso trocar. Como é que nós encontramos descanso? Volta lá em Mateus 11, 28, 29 e 30. Mateus 11, versículo 29. Repita comigo: tome sobre vocês o meu jugo. Então nós encontramos descanso quando nós trocamos o nosso jugo pelo jugo de Jesus. Agora, jugo, na Bíblia, ela tem dois sentidos. Um é a canga que era colocada sobre dois animais para arar a terra, mas jugo também vem da palavra cônjuge. No mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo relacionamento, vivendo junto. Então essa palavra aí, tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está dizendo, anda comigo. Veja que ele não é esse opressor dizendo, vocês têm que estar na igreja, vocês têm que estar todo dia assim. Quando o discípulo volta falando, mestre, nós fizemos muita coisa, o que é que ele disse? Vamos repousar. Vamos descansar. Olha só porque que nós que criamos barreiras, nós é que criamos dificuldade, é nós que pregamos um evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia. Vamos descansar. Vamos descansar. Tomai sobre vós o meu jugo. Então eu encontro descanso quando eu consigo trocar o meu jugo, o meu fardo, pelo jugo de Jesus. E eu começo a aprender dele, que sou manso e humilde de coração. Agora, a partir do mês que vem, no dia 12, nós teremos por um período, aconselho vocês, eu mesmo, estou seriamente pensando em vir participar. A Dani vai estar aqui aos domingos de manhã. Nós elaboramos um manual de discipulado para a igreja, onde está a nossa visão, onde nós falamos de livros, da vida cristã, de tudo que nós pensamos em desenvolver. Está no manual do discipulado. Montamos um grupo e queremos não fazer uma escola bíblica, vai ser um período curto, vai terminar, mas será um curso onde você vai aprender de Jesus, onde você vai crescer espiritualmente. É um domingo onde você vai ter que aprender a vir aqui de manhã, às 8 horas da manhã, e ficar até às 10, aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento dele, para que a tua vida espiritual tenha condição de avanço. Você precisa aprender a sentar aos pés de Jesus e ouvir o ensinamento. Teremos uma oportunidade grande de crescer espiritualmente, de ser ministrados, de aprender. Teremos agora, a partir de quinta-feira que vem, sendo nos ministrado de uma forma bem didática, com slide, o livro Lealdade versus Deslealdade. Você vai aprender características de uma pessoa que tem lealdade, de uma pessoa desleal. Isso é para você lidar com as pessoas no dia a dia. Isso é para você se identificar. Quando é que eu estou me tornando desleal? Quando é que eu estou com sintomas de deslealdade? Será um curso fenomenal. Sabe, eu tenho ouvido pessoas dar testemunho daquele curso de legalidade espiritual. Deus transformou pessoas através daquele seminário. E o Senhor está te servindo de uma forma que você cresça. Mas eu só encontro descanso quando eu troco o meu jugo pelo jugo de Jesus. E eu me ponho do lado dele, porque aceitar o jugo de Jesus não é nada mais e nada menos do que criar um relacionamento com ele. Observe que a Bíblia vai dizer que naquele dia, muitos dirão, Senhor, não expulsamos nós demônios em seu nome, não curamos nós enfermos, não falamos nós em língua.
E as pessoas não vão se perder porque deixaram de fazer algo para Deus. Elas vão se perder porque deixaram de ter relacionamento com Deus. Porque Ele diz, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. E a palavra conhecer na Bíblia é a mesma que foi usada. Saiu Caim e conheceu a sua mulher. Não é que ele encontrou a sua esposa, ele teve relação com ela. É a mesma palavra usada para José e Maria. E José não conheceu a sua esposa até Jesus nascer. E a mesma palavra para intimidade ou relacionamento é usada. Jesus disse, não conheço, vocês não tiveram relacionamento comigo. Ou seja, fizemos e não aprendemos quando Jesus disse, fica aqui perto de mim, me adora, se aproxima de mim, me louva, repousa, deita no meu colo, descansa em mim. Você precisa aprender a descansar, meu irmão. Encontrar descanso é preciso trocar o jugo com Jesus. É preciso largar o seu e pegar o dele. Jugo se entende de duas maneiras. Para o trabalho, porém também para o relacionamento. A palavra cônjuge pressupõe duas pessoas sobre o mesmo jugo. Então o que Jesus está nos chamando a viver é em relacionamento com Ele para encontrarmos descanso. Observe que Ele precisou falar para os discípulos, cuidado com as atividades, venha descansar. Tem gente que já recebeu alívio quando teve um encontro com Jesus, porém até hoje não conseguiu descanso. Não dorme bem, não tem tempo para si mesmo, não tem tempo para respirar a natureza, vive preso ao trabalho de tal forma que não consegue ouvir Jesus dizer, vamos deitar, vamos descansar. Eu vou dizer algo aqui nessa noite que parece que não tem nada a ver, e eu não sei porque eu vou dizer isso para vocês. Porém, uma coisa que me perturba muito é quando eu estou procurando algo em casa e eu não encontro. E eu fico procurando aquilo, eu fico estressado. E procura de um lado, e procura de um outro, e procura de um lado, e de vez em quando eu escuto uma voz interior. Ou a Fernanda mesmo falar comigo, vamos lá, vamos embora, depois isso aparece, depois isso acha. Quantas vezes a gente para de ficar procurando aquilo, sai, e quando volta a coisa está ali, aparece do nada. Só porque a gente deixou aquilo por um momento. Fomos fazer o que tínhamos que fazer. O diabo ele procura fazer isso com a gente. Faz desaparecer a coisa na nossa vida. E a gente fica perdendo tempo em procurar elas. Fica perdendo tempo em ir atrás delas. Sabe aquela mulher que fica, mas você não me ama mais, você não me trata igual antes. As coisas não são assim, as pessoas ficam procurando. Alguns dizem até pelo em ovo. Sabe, se tem uma coisa que você não está encontrando na tua vida, deixe ela com Jesus, deixe ela nos braços e na mão de Jesus e Ele vai achar ela para você. Ele disse, vinde a mim e eu vou propor descanso para vocês. Mas aquilo que você não está conseguindo achar, adore a Ele, louve a Ele. Eu lembro que o pastor Luciano Subirá, ele disse que perdeu a carteira dele com passaporte, com dinheiro, e ele tinha que viajar, e ele estava desesperado, ele anda para um lado, ele anda para o outro, e ele caça a sua carteira, ele vai no carro várias vezes. Então ele disse, Senhor, eu tenho que pegar o avião, eu preciso pregar meu passaporte, minha carteira, eu não vou conseguir seus documentos. E uma voz falou com ele, entra no quarto e ora. E quando ele estava orando, Deus lhe deu uma visão, que a carteira havia caído no canto da calçada, havia chovido, e aquela água foi levando a carteira, e ela estava à beira de um bueiro. Então ele saiu da sua casa e ele foi seguindo justamente aquela visão, e lá estava a carteira onde Deus havia mostrado. Escute, se você na hora do louvor
Não ficar com pressa de ir embora para casa, para ver Netflix, para ver novela, televisão, ou seja lá o que for, ou até mesmo comer, mas fechar os teus olhos. Deus quer te mostrar coisas que estão desaparecidas em sua vida. Deus quer te mostrar onde elas se perderam. Deus quer revelar a você, falar com você. Jesus está chamando, venha descansar comigo. Venha repousar comigo. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Às vezes Ele está dizendo: senta aqui, ouve a palavra, vai orar um pouco, vai ler um livro, vai caminhar ao ar livre, dorme mais um pouco. Você sabe o que me atrapalhou de ler a Bíblia igual eu li antes? Foi depois que eu me tornei pastor. Porque toda vez que eu li a Bíblia eu pensava, eu tenho que pregar, então eu preciso ler algo, porque eu tenho que pregar quinta, domingo, quarta no Malamã, e eu nunca mais consegui ler a Bíblia para mim. E esses dias Deus falou comigo: para com isso. Leia a palavra, se alimente, só ore, descanse em mim, e eu não vou te deixar sem a revelação da palavra. Nessa noite o Senhor me manda orar por umas pessoas que não sabem descansar. Elas só param quando o corpo não resiste mais, quando acende o alerta de saúde. Quanto mais você buscar a Deus, mais a vida vai se tornar leve para você. Fique de pé nesse momento. Presbítero Focone, presbítero Roberto, fique aqui à frente. Talvez se você se sente assim, uma pessoa que entendeu nessa noite: eu não consigo descansar. Eu até recebi alívio, mas como crente ainda não consigo descansar. O Senhor nessa noite Ele quer fazer com que você durma, tenha um sono abençoado, tenha uma vida abençoada, e aprenda a descansar nos braços dEle.